O medo de aparecer. Quem não tem ele, né? Eu também tinha bastante, tá? E realmente é muito difícil de lidar. Mas o medo, como toda situação da nossa vida, ele tem que ser enfrentado. A gente não pode deixar ele vencer a gente. Então existe sim uma forma de você ir quebrando esse medo e cada vez mais ir vencendo. E na verdade, de uma vez por todas, conseguir vencê-lo e aparecer nos stories para conseguir muito mais engajamento e resultado em vendas para sua loja. Então olha, se você tem medo de aparecer, o primeiro ponto é você pensar no seguinte: quando você for gravar os stories, pense que você está falando com as pessoas que passam ali na frente da sua loja. No mundo físico, por exemplo, se você tem a sua loja no mundo físico, ou se você traz as pessoas até a sua casa, vai até a casa delas, imagine que você está conversando diretamente com uma delas, tá? Então, você está conversando ali com pessoas. Você não está falando para a câmera, você não está falando para um robô, tá? Você está falando com pessoas. Então esse é o primeiro ponto. Segundo, pense que você está ali de fato para ajudar elas. Da mesma forma que você trabalha suas vendas, quando você vai lá no mundo físico, mostra a peça, mostra os detalhes e se preocupa em tirar as dúvidas daquela cliente, coloque-se à disposição, fale como se estivesse ali do lado dela, ajudando naquele momento de decisão de compra, tá? Então antes de começar a gravar, passe a pensar em alguns pontos, tá? Por exemplo, faça um mini roteiro antes de começar a gravar, para você seguir esse roteiro na hora de gravar pela primeira vez. E assim você consegue ter muito mais agilidade, muito mais facilidade até para não travar, né, na hora de você começar a fazer isso. Mas olha, eu vou te passar também aqui 3 estratégias que são muito utilizadas pelas donas de loja mais tímidas, mas que elas também conseguem vencer através dessas estratégias o medo de aparecer e cada vez mais ganhar confiança para vender online através das redes sociais. O primeiro ponto é você poder responder às suas clientes em vídeo. Sim, isso mesmo. Imagina aquela cliente que fala com você no direct, ou que você vai até ela e fala com ela no direct. Quando ela te perguntar alguma coisa, em vez de responder apenas por mensagem, que tal gravar um áudio? Que tal, por exemplo, fazer um story exclusivamente para ela, gravando um vídeo curtinho para ela, respondendo aquela dúvida dela? Além de você surpreender ela com esse atendimento diferenciado que pouquíssimas lojas fazem, você também vai estar perdendo cada vez o medo de aparecer. Beleza? Então você só vai ter uma pessoa para te julgar, entre aspas, mas na verdade você vai estar perdendo muito mais o teu medo com isso. O segundo ponto é você gravar usando a câmera traseira do seu celular, por exemplo. Pega o teu celular, começa a gravar com a câmera traseira e vai mostrando a tua mãozinha, apresentando as peças, pegando nas araras, mostrando os detalhes do produto e falando ali com as suas clientes, como se fosse falando com aquela cliente que vai lá falar com você do seu lado, tá? E você também vai perdendo o medo dessa forma. E a terceira, e não menos importante, você também pode trazer alguém para te ajudar. Se você tem uma vendedora, se você tem uma gerente, ou até aquela sua amiga que de fato te ajuda, você traz ela para junto, pede ajuda a ela e assim você consegue juntas gravar um stories que vai cada vez mais fazer você perder o medo. E Bruno, ainda assim eu não consigo, depois dessas 3 estratégias eu ainda estou tendo dificuldade, porque eu tenho vergonha daquela pessoinha daquele stories lá, que fica me vendo e sempre fica falando mal de mim. Olha, existe uma forma de omitir os seus stories de pessoas que só ficam criticando a sua loja. Se você tem esse problema, então vai lá no Instagram agora, na área dos stories, tem as configurações, e dentro do story tem lá, ocultar story de. Escreve lá o nome dessas pessoas que só fazem te criticar, que só fazem te jogar para baixo e te julgam. Elas não vão mais conseguir ver seus stories. Depois de fazer isso, você vai ter plena liberdade para gravar o que quiser, sem se preocupar que elas fiquem falando de você, tá bom?